A graça e a paz, irmãos. Amém? Podem dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, porque eu não estou ouvindo? Por favor. Meus queridos, eu quero falar nesta noite uma palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração esta madrugada. Eu orava ao Senhor, e muito próximo daquilo que eu compartilhei com os nossos irmãos aqui ontem. Eu estive no culto de intercessão ontem, e eu estava compartilhando com os irmãos, dizendo sobre a preocupação quando nós vemos um fogo estranho. Quando nós temos um fogo estranho no meio da igreja, ou um fogo estranho que atrapalha a presença do Senhor, que atrapalha o agir do Senhor. E dentro do que eu estava compartilhando com os irmãos ontem, que eu compartilhei com quem estava aqui, o Senhor começou a falar novamente ao meu coração na madrugada, quando eu estava orando, e o Senhor começou a dizer: será que nós valorizamos a presença dEle? O Senhor começou a dizer: será que você valoriza a minha presença? Porque nós só nos preocupamos se existe um fogo estranho, nós só nos preocupamos se algo está acontecendo que está fora daquilo que é a direção do Espírito Santo, quando nós realmente valorizamos a presença do Espírito. Quando nós realmente valorizamos a presença do Senhor. Porque se eu e você não valorizamos a presença, pouco nos importa o que está acontecendo. Nós estamos no templo, nós participamos, nós cultuamos, mas nós não nos preocupamos com o que está acontecendo. Entramos e saímos às vezes da mesma forma. Mas o Senhor me fez essa pergunta: será que você valoriza a minha presença? E eu digo e faço essa pergunta hoje a nós na igreja, no templo. Será que valorizamos a presença do Senhor? O tema da mensagem hoje é atraídos pela tua presença. Abra a tua Bíblia aí em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. Senhor, nós estamos nesta noite, neste lugar, ó Pai. Nós acabamos de louvar o Teu nome, de adorar a Ti, Senhor, com os cânticos. E eu sei, ó Pai, que Tu tens uma palavra poderosa para, Senhor amado, ser ministrada nesta noite, neste lugar. Meu Pai, tão somente, Senhor, que Tu me uses, Senhor, como um vaso, Senhor amado, nas Tuas mãos, como o menor vaso, ó Pai, mas que eu possa ser usada nesta noite, neste lugar. Senhor, que a Tua palavra, ela faça a diferença, Senhor, necessária nas nossas vidas. Vindo de encontro, meu Pai amado, à necessidade de cada um, ó Pai. Vindo de encontro, Senhor, aqueles que compartilham conosco e cultuam conosco aqui no templo, aqueles que compartilham conosco, meu Pai, através da rede social, talvez algumas pessoas que poderão ouvir esta mensagem, Senhor, porque eu não sei até onde ela chegará, eu não sei como ela será, mas eu sei, ó Pai amado, que ela vai chegar, meu Pai, a quem o Senhor determinar, porque nós sabemos que nós somos somente um instrumento do Senhor, e é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, e eu creio e estou confiada na mão e na ação do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Eu vou abrir aqui. 32, 7 a 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce o teu povo que fizesse subir do Egito, e se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro
Eles fizeram para si um bezerro de fundação, perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te dirão a terra do Egito, que te tiraram da terra do Egito. Queridos, deixa a palavra aí, deixa aberto em Êxodo, que nós vamos caminhar aqui. Moisés subiu ao monte, buscando estar na presença de Deus. Aí o povo, porém, permaneceu ali, mas o povo permaneceu distante. O texto diz que o povo se corrompeu, chegando ao ponto de construir ali um bezerro de ouro. É o que o texto está dizendo aqui. E eles passaram a adorar a outros deuses. E a adoração a outros deuses aqui era pecado contra o Senhor. Adorar outros deuses é pecado. E Deus que havia tirado este povo do Egito, o mesmo Deus que tinha aberto o mar, ali eles estavam esquecendo-se deste Deus e estavam adorando a este bezerro. Ali eles estavam sendo influenciados por pensamentos enganosos, se esquecendo de tudo que já tinha havido feito ali, se esquecendo de tudo que eles já tinham passado, de tudo aquilo que eles já tinham caminhado, e eles estavam indo rumo à própria destruição, porque eles estavam escolhendo ali aquilo que não era propósito, aquilo que não era de Deus. E aí eu faço novamente a pergunta: será que valorizamos a presença do Senhor? Meus queridos, nós nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus nos entregou. Nós nos esquecemos por muita facilidade daquilo que nos entregou. Aqui nós vemos que este povo muito facilmente se esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Quando Moisés subiu ali ao monte, eles aguardaram a volta, mas eles não esperaram para que aquilo que Moisés ia descer e trazer e falar sobre o Senhor. Eles começaram a procurar algum Deus, algo que pudessem ali satisfazê-los. Muitas vezes as nossas palavras de murmuração, muitas vezes brigas, muitas vezes rebeldia, são pecados que ferem o coração de Deus. E esses pecados nos tiram da sua presença, faz com que nós deixemos de ouvir aquilo que realmente pode mudar as nossas vidas. Aquele povo estava ali, e aquele povo tinha a oportunidade de ouvir Deus falar. Aquele povo tinha a oportunidade de experimentar da presença de Deus, mas a sua atitude fazia com que eles não experimentassem. A pressão do povo, se nós formos ler todo o texto aqui, nós vemos que eles começaram ali a pressionar até mesmo Arão, sacerdote que o Senhor colocou como companheiro de Moisés. Eles começaram a pressionar Arão para que Arão também tomasse uma posição. E Arão saiu da presença de Deus. Meus queridos, nós devemos permanecer firmes. Firmes na presença de Deus. Sem deixar que as pressões, sem deixar que as dificuldades do dia a dia tragam sugestões que possam nos afastar, que possam nos desviar do propósito. O propósito nosso é cumprirmos o plano de Deus. O propósito nosso é nos achegarmos mais ao Senhor e experimentarmos da sua presença. Este é um propósito que nós temos. Mas quando nós agimos e deixamos que essas situações aconteçam, nós nos afastamos de sermos tocados. Nós nos afastamos de experimentarmos da presença de Deus, de experimentarmos do agir de Deus. E muitas vezes nós estamos apresentando um fogo estranho. Nós estamos apresentando algo que o Senhor não requer, o Senhor não aceita. E muitas vezes nós estamos achando que o que nós estamos fazendo está atraindo a presença de Deus, mas não está atraindo. Êxodo capítulo 33, versículo 15.
Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, Êxodo 33:15, não nos faça subir daqui. Deus havia dito que daria a vitória. Mas o Senhor disse: eu não vou com vocês. Por causa de toda essa atitude, por causa de tudo aquilo que este povo estava fazendo, Deus disse: eu não vou com vocês. E Moisés disse: sem a sua presença, Deus, eu não posso. Moisés não estava interessado na promessa, mas sim no Deus da promessa. Ele estava interessado no grande eu sou. E muitas vezes nós estamos interessados na promessa que Deus fez por nós. Nós estamos interessados na promessa que Deus diz que vai fazer ou que está para acontecer dentro da casa dele. Talvez nós estamos interessados na promessa que o Senhor fez, que ele prometeu, naquilo que ele disse sobre esta igreja onde nós estamos, mas nós não estamos interessados no Deus da promessa. Nós estamos fazendo tudo para que a promessa se cumpra. Estamos fazendo tudo para que as coisas aconteçam, mas nós não estamos interessados no Deus da promessa, naquele que diz que é o grande eu sou. Qual é o objetivo do nosso coração? Se o real desejo for a presença de Deus, por onde nós passarmos, as pessoas contemplarão a sua glória. Se o desejo meu e seu, se o nosso desejo for realmente a presença de Deus, por onde eu e você passarmos, haverá a contemplação da glória de Deus. Porque existem pessoas que nós estamos com ela e que nós sentimos a presença, que quando aquela pessoa chega, a presença vem acompanhando, a presença vem. Pessoas que às vezes entram na nossa casa e que nós experimentamos a presença que vem com ela. Ao contrário de alguns que quando saem a gente tem que orar na casa, porque a coisa ficou realmente pesada. Não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho essa experiência. E meus queridos, o Senhor quer que eu e você sejamos essas pessoas, que ao entrarmos na casa de alguém, a presença do Senhor nos acompanhe e a pessoa experimente, a pessoa realmente veja, que ao entrar no seu trabalho, que ao entrar na faculdade, aonde você entrar, a presença do Senhor te acompanhe. O Senhor está dizendo: eu quero pessoas que realmente, servos meus, que a presença os acompanhe, que a presença esteja com eles. Deus respondeu a um clamor sincero. Êxodo 33, 14 e 15 novamente. Então disse-lhe: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Aí o versículo 14 diz: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aí o 15 novamente. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Meus queridos, Deus responde a um clamor sincero. Onde há questionamentos, excesso de preocupação, está faltando a presença de Deus. Mas aonde está a presença, ali há descanso e paz. Ele disse: se tu não fores comigo, eu não irei. Se tu não fores comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou estar descansado. E quantas vezes eu e você queremos fazer as coisas, mas nós queremos fazer sem a presença de Deus. Nós queremos tomar as decisões sem a presença de Deus. E aí nós ficamos nos perguntando. Todas as vezes que eu começo a perguntar sobre algo, todas as vezes que eu começo a questionar sobre algo, principalmente mulher até tem o hábito de questionar. O homem questiona também, mas a mulher questiona muito mais. Então, quando eu começo a questionar isso ou questionar aquilo, eu falo: peraí, Senhor, tua presença está aqui comigo. Então, se eu estou questionando, talvez, o que aconteceu. E aí eu começo a me perguntar. Então, meus queridos, Deus é aquele que responde o nosso clamor. E quando eu começo a clamar ao Senhor, eu digo: Senhor, eu vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se não fores comigo, eu não vou. Mas se o Senhor disser: vai, eu me levanto e vou. E é desta maneira, quando nós somos servos do Senhor. Se o Senhor te dá uma direção, se o Senhor te dá uma autoridade, se o Senhor te fala para fazer, se Ele está com você, se levante, a presença vá. Faça aquilo que Ele colocou no teu coração. Tenha realmente a certeza. Deus responde ao clamor.
Foi a presença de Deus que abriu o mar. Foi a presença de Deus que fez a água sair ali da rocha. Foi a presença de Deus que trouxe o maná. Foi a presença de Deus que trouxe as codornizes. Foi a presença de Deus que tirou Paulo e Silas da cadeia. Foi a presença de Deus que trouxe Lázaro de volta à vida. Foi a presença de Deus que fez os muros de Jericó cair. Foi a presença de Deus. E aí eu te pergunto nesta noite o que você precisa para que aconteça. Precisa atrair a presença de Deus, porque é pela presença de Deus que as coisas vão acontecer, é pela presença de Deus que haverá salvação na tua casa, é pela presença de Deus que vai haver cura, é pela presença de Deus. Não é por mim, não é por você, não é no seu nome, não é no título que você tem, não é, é a presença de Deus que quer fazer e pode fazer. Meus queridos, quantas vezes está nas nossas mãos o agir através da presença de Deus. Mas nós esperamos que o pastor vá. Nós esperamos que a líder do ministério tal vá. Nós esperamos que fulano de tal vá. E o Senhor está dizendo, eu mandei você. O Senhor está dizendo, eu mandei você. É em você. É você que eu quero usar. A minha presença vai se manifestar através de você. O Senhor foi com Moisés. A presença do Senhor estava com este homem. A presença do Senhor estava com ele todas as vezes que o Senhor lhe disse o que fazer. A presença do Senhor estava com ele. E o que o Senhor tem dito a você para você fazer? O que o Senhor tem dito a você para você agir? O que o Senhor tem entregue a você? Eu quero te dizer, se a presença está com você, faça. Porque eu tenho certeza que você será bem-sucedido. Somos o povo de Deus. E por meio da sua aliança conosco, Ele nos faz contemplar suas maravilhas. E tão somente se nós nos propusermos a obedecer. Nós só vamos contemplar as maravilhas do Senhor se nós obedecermos. Meus queridos, o título da mensagem, atraídos pela sua presença. Atraídos pela sua presença. O que atrai a presença de Deus? A obediência atrai a presença de Deus. Todos nós temos sido desafiados a sonhar e a trabalhar na nossa casa com a nossa família. Quantos aqui não foram desafiados a trabalhar com um membro da sua família? Quantos aqui não foram desafiados a falar do evangelho para a sua casa, para a sua família? E quando nós atraímos a presença do Senhor no nosso lar, as coisas acontecem. Talvez não tenha havido conversão na tua casa. Talvez a conversão ainda não chegou porque você não tem atraído a presença de Deus. Porque você não tem atraído a presença de Deus para dentro do teu lar. E o Senhor está nos dizendo nesta noite, atraia a presença de Deus para dentro da tua casa. Atraia a presença de Deus para dentro do teu lar. Porque com a presença de Deus dentro da tua casa, eu vou me manifestar. Eu vou me manifestar. O Senhor quer se manifestar dentro da tua casa. Aí você vai dizer, mas pastora, como é que eu faço isso? Como que eu atraio esta presença? Essa palavra é para agora. Obras maravilhosas o Senhor fará no nosso meio. Quando você ora pela manhã, quando você entrega o seu dia, quando você dá a primícia do seu dia, o primeiro momento do seu dia, você atrai a presença do Senhor para a tua casa. Quando você coloca lá cânticos, louvores, adoração, você atrai a presença de Deus para a sua casa. Quando você fala palavras que abençoam os seus filhos, que abençoam a sua casa, você atrai a presença de Deus. E eu digo que não é algo fácil, ainda mais quando nós estamos correndo, nervosos com o horário. Manda filho para a escola, outro chega da escola, tem horário para até almoço para o marido, tem tanta coisa, é uma correria. Oh meu Deus, como é que eu atraio essa presença? É o Senhor falando ao meu coração e com certeza falando ao teu coração também. Quantas vezes nós não atraímos a presença de Deus?
E o Senhor está dizendo: atraia a minha presença. Eu quero a minha presença dentro da tua casa. Eu quero a minha presença dentro do teu lar. Eu quero a minha presença, porque a minha presença vai modificar o que precisa ser modificado. Oh, aleluias. Ele fará em nosso meio. Os sinais acompanharão. E faremos ainda coisas maiores, disse a palavra, disse Jesus, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê, então você vai fazer obras maiores, se você crer. Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Parte do povo de Israel chegou à conclusão do quanto a presença de Deus era tudo, só depois que eles perderam. Será que nós só vamos perceber o quanto é importante o Senhor e a presença dele nas nossas vidas quando nós perdemos? Será que nós vamos esperar não termos mais oportunidade para estarmos no templo? Será que nós vamos esperar esta Bíblia ser confiscada, porque ela será? Será que eu e você vamos esperar tudo isso acontecer para que eu e você possamos perceber que nós tínhamos a oportunidade e não aproveitamos? Que nós podíamos fazer e não fizemos? Será que eu e você vamos esperar isso acontecer? O povo de Israel, capítulo 33, versículos 2 a 4, diz aqui: e enviarei um anjo adiante de ti, te lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei do meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites. Meus queridos, parte do povo de Israel chegou à conclusão do quanto a presença de Deus era tudo, só depois que eles perderam. Estes versículos aqui estão mostrando que essas pessoas eram duras, tinham cerviz ali duras. Eram pessoas que não aceitavam ordens, eram desobedientes e teimosos. Por isso fizeram o bezerro de ouro. Por isso agiram contra a palavra. Não é porque eles não conheciam. Quando nós não conhecemos, quando nós erramos, quando nós fazemos algo que nós não sabemos, nem o Senhor leva em consideração. O pecado da ignorância, porque você não conhece. O Senhor não leva em consideração e te dá a oportunidade para conhecer a verdade. Só que este povo aqui conhecia a verdade. Este povo sabia da verdade. Só que era um povo de dura cerviz. Era um povo que não aceitava ordens. Era um povo desobediente. Era um povo teimoso. Como eu e você temos sido, como a igreja do Senhor tem sido. Será que nós temos sido como este povo? Será que nós temos tido uma cerviz onde nós não aceitamos, onde nós estamos ali não seguindo as ordens, onde nós estamos desobedientes, onde nós estamos sendo teimosos? Será que eu e você, será que a igreja do Senhor não está agindo desta maneira como este povo agiu? E aí nós queremos a presença do Senhor. E aí nós pedimos a presença do Senhor. E aí nós clamamos a presença do Senhor. E meus queridos, muitas vezes, aí eu volto a dizer, parece que a presença está, só que é fogo estranho. Parece que a presença está, mas é fogo estranho, porque as pessoas começam a querer fabricar algo que não vem do Espírito Santo. É fabricar aquilo que não é o Espírito Santo que trouxe. É fabricar aquilo que não é a presença do Senhor que trouxe. E o Senhor tem falado profundamente ao meu coração. Ele tem falado profundamente e Ele tem dito, a minha igreja precisa de discernimento. A minha igreja precisa discernir quando eu falo, precisa ouvir a minha voz. A minha igreja precisa entender quando eu estou me manifestando e quando é fogo estranho.
É a palavra do Senhor a nós nesta noite. É a palavra a mim e a você, para que nós possamos pedir: Senhor, nos dá o discernimento. Senhor, nos ensina. Senhor, nos mostra. Senhor, que nós possamos compreender aquilo que nós estamos fazendo parte na tua casa, para que não venha no meio da tua casa o fogo estranho, mas no meio da tua casa a tua presença genuína possa se manifestar, em nome de Jesus. A presença de Deus precisa ser valorizada por nós. Nós precisamos valorizar essa presença. É por intermédio dela que nós podemos receber as bênçãos. É por intermédio da presença de Deus que eu e você alcançamos as bênçãos. A presença de Deus traz descanso. Versículos 13 e 14, aqui do capítulo 33, que nós já lemos. A presença de Deus traz descanso. Moisés estava angustiado com a situação do povo. Um povo que era rebelde e não conhecia a Deus. Mas em meio à angústia e à necessidade, a presença de Deus traz descanso. Então Moisés estava ali angustiado. Mateus capítulo 11, abra a tua Bíblia aí. Capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluias! Mateus 11, 28 a 30. Vá até a Jesus e encontre descanso. A sua presença nos traz descanso. Aleluias, a presença de Deus nos traz descanso. Se você precisa de descanso, às vezes você fala: Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, eu estou tão fadigada. Senhor, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. O Senhor está dizendo nesta noite: está faltando a minha presença. Está faltando a minha presença. Meus queridos, a gente corre no dia a dia. A gente trabalha. Temos a nossa vida corrida do dia a dia. E temos também os nossos afazeres, as nossas responsabilidades na obra, no ministério. E quantas vezes nós dizemos: estamos cansados. Quantas vezes nós dizemos: estamos fadigados. Mas esta palavra veio de encontro à minha vida e veio de encontro à sua vida nesta noite. Se você está cansado e fadigado, está faltando a minha presença. Porque a minha presença te traz descanso. A minha presença te restaura. A minha presença te renova. A minha presença te faz da mesma maneira de quando você começou a caminhada. A minha presença, a minha presença, a presença de Deus nos traz a alegria. Salmos 16, versículos 11, 8 a 11. A minha presença traz alegria. Salmos 16, 8 a 11. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na gordura que se encerra com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nos nossos passos e baixaram os nossos olhos pela terra. Salmos, eu anotei errado aqui. Isso, é uma oração de proteção divina, isso mesmo. A presença do Senhor, ela traz a alegria. O salmista aqui, ele está dizendo que Davi sabia contar com a presença de Deus nas perseguições e nas guerras e nos fracassos. Então aqui diz: guarda-me como a menina dos teus olhos. É uma oração de proteção divina. Há uma oração aqui, uma oração de Davi. A tua presença nos traz alegria. Davi, ele sabia contar com a presença de Deus nas perseguições. Ele sabia contar com a presença de Deus nas guerras. Ele sabia que a alegria vinha através da presença de Deus. A presença de Deus nos traz proteção. Salmo 31, versículos 19 a 21.
Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que temem, a qual usastes para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos e dos homens. Tu os esconderás do secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-á em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Meus queridos, aqui também uma oração de libertação e de angústia. Aqui Davi sabia que a presença de Deus o escondia dos inimigos. Ah, a presença de Deus. Oh, Senhor. Quantas vezes eu e você fomos escondidos pela presença de Deus. Quantas vezes o Senhor nos livrou dos nossos inimigos. Quantas vezes o Senhor nos livrou de calúnias. Quantas vezes o Senhor nos livrou de pessoas que se levantaram para falar contra nós. Quantas vezes o Senhor te livrará de pessoas ou de situações que vão se levantar contra você. Existe guerra? Sim, porque nós como servos de Deus, nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma luta. Mas o Senhor está nos dizendo que Ele é aquele que nos traz a proteção. A sua presença nos protege. Davi sabia que a presença de Deus iria escondê-lo dos seus inimigos. Davi estava correndo. Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi correu. Por onde eu irei? E ele foi para as montanhas. Ele foi se refugiar. Mas ele tinha certeza que nada poderia escondê-lo se não fosse a presença de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, eu não sei o que está se levantando contra a sua vida ou contra você. Eu não sei o que se levanta contra a obra do Senhor na tua vida, contra o teu ministério, o que se levanta contra o teu chamado. Eu não sei quais são os levantes, mas eu sei e se você carrega a presença de Deus, Ele te traz proteção. Se você carrega a presença de Deus, é Ele quem te protege. É Ele quem te protege das calúnias, é Ele que te protege daquilo que é falado contra você, é Ele que te protege contra as guerras, é Ele que te protege e no tempo certo, Ele te abençoa e Ele te levanta. Muitas vezes nós somos escondidos. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Davi ficou muitas vezes ali escondido, porque não era o momento do Senhor usar. Não era o momento do Senhor levantar. Não era o momento do Senhor fazer. E muitas vezes nós não entendemos, mas é o Senhor nos escondendo. Talvez o Senhor está te escondendo. Talvez o Senhor está escondendo você, porque Ele tem o momento certo. Mas quando Ele fizer, não vai ter ninguém que possa parar aquilo que o Espírito Santo e o que o Senhor determinou para ser feito. Porque o Senhor é poderoso para fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Quarto ponto para finalizarmos. A presença de Deus nos traz resposta. Salmo 88, versículos de 1 a 2. A presença de Deus, esta presença maravilhosa, nos traz resposta. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti eu tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face e inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Meus queridos, se a presença de Deus está conosco, Ele nos ouve e Ele nos atende. Se a presença de Deus está conosco, Ele nos ouve e Ele nos atende. E eu e você tenhamos hoje o ardente desejo de sermos atraídos por esta presença. E que ela seja não só uma visitação, mas seja uma presença permanente na minha e na sua vida. Porque muitas vezes você recebe uma visitação.
Como acontece muitas vezes quando nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos no templo, quando nós estamos num culto de intercessão, quando nós estamos aí no momento de oração, quando nós estamos no momento de louvor, você recebe uma visitação. Só que essa visitação se vai, essa visitação se acaba, às vezes no mesmo momento que você sai da porta do templo. Mas o Senhor está dizendo que Ele não tem para mim, para você uma visitação somente. Ele tem a presença manifesta, permanente sobre eu e sobre você. Ele tem a presença permanente sobre as nossas vidas. Tenhamos atitudes que possam atrair esta presença. Tenhamos atitudes que possam atrair esta presença. Que Ele ache em nós uma morada permanente. É urgente que nós possamos atrair a presença de Deus. É urgente que as visitações do Senhor se transformem em permanência em nossas vidas.